Vai compartilhar a tela. Aí. Isso aí. Então, vamos começar. Pessoal, primeiramente, uma boa noite a todos. Hoje iremos abordar alguns tópicos relacionados à área da perícia, tá? Justamente com o tema principal, liquidação de sentença, tá bom? É sempre importante mencionar que o profissional necessita ter a capacitação, habilitação legal e o conhecimento especializado na área, agindo com total imparcialidade e honestidade. Pode deixar naquela tela lá, José? Isso. Tá. Através das nossas pesquisas, demonstraremos alguns conceitos mais importantes referente ao tema mencionado, né? Que seria a liquidação de sentença. Lembrando sempre que as leis sofrem atualizações, portanto, devemos estar sempre atentos às mudanças para poder segui-las de forma correta e sempre atualizada. Pode passar, José. Vamos lá. O que é uma liquidação de sentença? Fazer um resumo bem breve aqui, para poder entender. Liquidação de sentença seria o quê? É o procedimento cognitivo que visa atribuir liquidez ao título judicial, tá? Atualmente, a liquidação de sentença é sempre um incidente. No processo sincrético, é uma fase posterior à sentença e anterior ao cumprimento de sentença. Quando o cumprimento de sentença é feito por processo autônomo, será na fase anterior ao processo cumprimento, ou seja, o credor ajuiza a petição inicial pedindo a citação do devedor para liquidar e cumprir essa sentença, certo? Como é sempre um incidente, a liquidação é decidida através de uma interlocutória de mérito agradável. Isso consta no artigo 475, tá bom? Do novo CPA. Desculpa, do novo CPC. Dessa forma, a liquidação de sentença deve seguir os contornos, né, previamente delineados pela decisão proferida no processo de conhecimento, nada sendo possível retirar, tampouco acrescentar independentemente da argumentação esbozada pelos atores processuais. Sério, pode passar. Pode dar continuidade. Boa noite, eu sou a Sabrina. Eu vou falar um pouco sobre a liquidação de sentença e as provisões do novo CPC. A execução de uma sentença, ela depende da sua liquidez. Porém, nem toda sentença ela vai ter um resultado líquido de imediato. Por isso, foi estabelecido regras para que o procedimento da execução da sentença fosse possível. Ela é uma fase no processo civil que acontece entre a sentença e o seu cumprimento. O objetivo é dar valor a uma sentença ilíquida, que é a mesma coisa que uma sentença que não tem valor nenhuma. Isso significa que ela é utilizada para apurar a quantidade correta de valor da condenação. Para isso, analisam-se as possibilidades da sentença, de acordo com o novo CPC, e também as diferenças no processo de trabalho e as modificações originárias da reforma trabalhista. A liquidação de sentença ela é feita apenas a títulos executivos judiciais. Ela não é possível aplicar a títulos executivos extrajudiciais. Pode passar. Olá, boa noite. Meu nome é Milena. Eu vou falar um pouco sobre as modalidades da liquidação de sentença. A modalidade da liquidação de sentença é composta por dois procedimentos, a liquidação por abritamento e a liquidação pelo procedimento comum. A liquidação pelo abritamento, a fundamentação dela está no artigo 509 e 510 do CPC. Ela é a modalidade mais comum e ela tem 3 hipóteses de cabimento de quando você vai usar a liquidação por abritamento. A primeira hipótese é quando for determinado na sentença, que é quando o juiz determina logo de cara que vai ser liquidação por abritamento. A segunda hipótese é as partes, quando as partes estipulam ou acordam por ser liquidação por abritamento. E a terceira hipótese é a natureza do objeto, que é a hipótese mais clássica, que é quando o objeto exige
de uma ação ou de uma sentença que seja liquidação por arbitamento. Já na liquidação pelo procedimento comum, a fundamentação dela está no artigo 509 e 511 do CPC. No CPC antigo, de 1973, era chamado de liquidação por artigos, e aí, em 2015, foi feita uma alteração na nomenclatura de liquidação por artigos para liquidação pelo procedimento comum. E a hipótese da liquidação pelo procedimento comum é totalmente diferente das quais eu citei da liquidação por arbitamento. A hipótese é alegar e provar um fato novo. Então, você só vai usar a liquidação pelo procedimento comum quando houver necessidade de você alegar ou provar um fato novo, ou uma nova fase cognitiva, ou seja, uma nova fase de conhecimento. Pode passar. Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo e vou falar sobre sentença provida de parte líquida e ilíquida. Artigo 491 da Lei nº 13.105. Na ação relativa à obrigação de pagar a quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, salvo quando 1. Não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. 2. A apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Parágrafo 2º. O disposto no caput também se aplica quando o acordão alterar a sentença. A liquidação de sentença pode se dar em face de parte líquida e uma parte ilíquida. Na prática, isso significa que determinados elementos de uma ação de reparação podem ser liquidados de imediato, enquanto outros serão posterior, por não poderem ser calculados em um primeiro momento. A sentença em relação à questão material tem um valor líquido, por ser um valor fixado, onde terá juros e correção monetária no momento do pagamento. O valor relacionado à parte líquida, onde é a apuração do lucro cessante, precisa ser apurado, porque sem esse valor exato, não tem como ser objeto do cumprimento da sentença. Lucros cessantes são danos materiais efetivos sofridos por alguém em função de culpa, omissão, negligência, dolo ou imperícia. Um exemplo é uma ação imposta com pedido de reparação de danos decorrentes de acidente. Nesse caso, a parte autora pagou as próprias custas de internação e hospital, remédios e afins. Um segundo grupo de gastos seria constituído por sessões de fisioterapia e psicólogo. Os primeiros itens de gasto listados foram prontamente liquidados em função de sua natureza quantificável. O segundo grupo, por sua vez, constituirá parte líquida do pedido e seriam liquidados somente por uma perícia médica designada pelo juiz de direito e na fase de execução do processo. Pode passar. Boa noite, eu sou o Gustavo, eu vou falar sobre a parte da execução da liquidação de sentença, né? Primeiro, quando a liquidação deve ser realizada? Bom, a liquidação ela deve ser realizada antes do cumprimento da sentença ou da execução própria. Ela é iniciada mediante o requerimento que tanto o credor quanto o devedor tem direito, né, de propor para pagamento. Se a sentença não for totalmente líquida ou ilíquida, pode executar de imediato a parte líquida, promovendo a liquidação em outros apartes. No caso, seria pago, né, em várias sentenças, né? A segunda parte é referente ao parágrafo 4º do artigo 509, né? Esse parágrafo informa que na liquidação não se discute o mérito do processo e também não se discute, né, não se modifica a sentença, podendo ser realizada durante a pendência de recurso, desde que o requerente instrua o pedido com as peças pertinentes. Certo? E quando há condenação, né? Quando há condenação, deverá ser cumprida a decisão judicial, podendo fazê-la espontaneamente, pagando ao reclamante o que for devido e recolhendo os tributos decorrentes da condenação ao Estado, ou procederá ao Poder Judiciário à execução da sentença, né?
Também referente à execução, nela também existe uma fase preliminar, né? Porque boa parte das decisões judiciais, particularmente nas sentenças condenatórias, devem passar por essa fase preliminar, de definição do julgado, quantificando e valorando a condenação quando esta é líquida. Caso não seja mais possível nenhum recurso, executa-se aí, no caso, a determinação judicial, né? Que no caso já ainda na parte da execução da sentença. No caso da execução da sentença, é dividida em 3 etapas. No caso, é a quantificação, a constrição e expropriação. Na parte da quantificação, no caso, ela é realizada devido que a maior parte das sentenças são líquidas. Assim, deverá ser efetuada uma delimitação prévia do valor do título executado judicial. Essa é a fase, no caso, de acertamento do título executivo. O segundo, que é a constrição, é a fase decisória, quanto ao pagamento do réu. E se não houver o pagamento do débito ou oferecimento de uma garantia, né, pelo devedor, o mesmo terá os seus bens penhorados, podendo sofrer demais atos correlatos a esse não pagamento da dívida. E o terceiro e último é a expropriação, que é quando os bens do devedor são expropriados, né, para pagamento de débito. Ou seja, o devedor tem os seus bens, né, por parte retirados da sua posse, através da lei para pagamento. Pode continuar. Meu nome é Heloísa, vou falar um pouco sobre as formas de requerimento. A liquidação de sentença, ela deve ser requerida por meio de uma simples petição que deve atender aos requisitos do artigo 319 do CPC. O artigo 319, ele é responsável por determinar quais são os elementos obrigatórios de uma petição. E a petição é responsável por materializar o direito de uma pessoa que teve seu direito violado. Ela quem vai determinar quem são as partes e definir os limites, expondo ao juiz os fatos e os pedidos formulados. A estrutura da petição, ela deve seguir à risca o que determina o artigo 319 do CPC. Os requisitos para essa petição são, primeiro, o juízo a que se destina, ou seja, para onde será encaminhado o processo. 2, a qualificação das partes, que é onde vai ser definida quem são as pessoas que vão compor o processo. 3, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. 4, o pedido com suas especificações. 5, o valor da causa. 6, as provas que pretende produzir. E 7, a opção pela realização ou não de uma audiência de conciliação ou de mediação. Agora, falando um pouco sobre o artigo 2, nele diz que o processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Isso quer dizer que a iniciativa do processo ela tem que surgir de uma das partes, não pode ser pelo juiz, exceto as exceções previstas em lei, como o próprio artigo já diz. E ainda completando que tanto a parte credora quanto a parte devedora, elas podem entrar com esse requerimento. Pode passar. Bom, boa noite a todos. Vou estar falando sobre o cálculo da liquidação de sentença. Na liquidação de sentença, ela é feita por cálculo, ela se torna líquida a obrigação condenatória reconhecida no comando sentencial. Ela pode ser definida como quantificação ou assentamento, pois pretende fixar o valor do débito. A base de cálculo, ela se divide em 2 concepções, concepção horizontal e concepção vertical. Vou dar um exemplo sobre essas 2 concepções. Pela concepção vertical, as verbas salariais incidem uma sobre a outra, enquanto na concepção horizontal, a base de cálculo são os complementos, incide apenas sobre o salário base dos adicionais de remuneração. O perito ele deve evitar juntar os cálculos de parcelas diferentes no mesmo demonstrativo, para fácil compreensão. Vou estar dando um exemplo sobre o modelo de laudo de cálculos de liquidação. O cálculo dos juros ele deve ser apresentado junto com o demonstrativo, evitando o cálculo junto com a verba principal,
assim como o FGTS, ele deve ser apurado em tabela separada da verba principal, o que torna o cálculo mais fácil de serem conferidos e atualizados. O cálculo ele deve ser objetivo nos demonstrativos, apresentando tabelas de forma mais simples possível, evitando excessos que possam dificultar o entendimento. Vou dar um exemplo como calcula uma sentença. Soma o valor principal corrigido e o valor dos juros, e aplica o percentual fixado, principal mais juros. Vou estar falando sobre o demonstrativo da remuneração base, né, que tem sido frequentemente denominado como evolução salarial. O objetivo principal deste demonstrativo é indicar a composição da remuneração, base mês a mês, a qual é a base de cálculo adotada para a quantificação das verbas diferidas na sentença. Após apresentar os cálculos, tem um prazo de 8 dias para as partes se manifestar a impugnação aos cálculos. O reclamante ele terá esse prazo sob pena de preclusão, artigo 879. O juiz proferir essa decisão fixando o valor da condenação, que chama sentença e é irrecorrível, pois tem natureza interlocutória. Exemplo, vai apenas fixar o valor, fase de liquidação, a partir do processo estabilizado. Nada acontece que as partes provoquem o juízo, até que o reclamante profire a liquidação de sentença. Pode passar. Boa noite, meu nome é Jeane, eu vou falar um pouco do laudo pericial de liquidação. O que é um laudo pericial? O laudo pericial ele é um documento que vai embasar a decisão do juiz quanto aos detalhes técnicos da matéria que estão sendo decidido. O juiz ele constrói sua decisão a partir do confronto dos pedidos, com as provas, as normas legais, a doutrina e a jurisprudência. Como deve ser o laudo? O laudo ele deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, e indicando como chegou àquela conclusão. A metodologias e resultado. O perito precisa mostrar como ele chegou àquele resultado, os cálculos, as provas, cópia de documento, foto. Então, tudo que o perito precisa buscar é melhor para as partes. O laudo extenso. Se o laudo ele for muito extenso, corre o risco do juiz não ler, de não serem lidos, porque não auxilia na decisão do juiz. E se o laudo ele ficar muito confuso, as partes ela pode pedir um novo laudo com um novo perito, tá? Laudo inicial, ele precisa, o laudo ele precisa ter um início, desenvolvimento e uma conclusão. Então, o início do laudo é a apresentação das partes, um breve resumo da demanda. O desenvolvimento do laudo ele deve demonstrar a metodologia aplicada e a resposta dos quesitos. A conclusão é a finalização do laudo, demonstrando de modo conciso e equívoco a conclusões técnicas que o perito chegou, após a análise da matéria pericial. Pode passar. Meu nome é Mariana, vou falar um pouquinho sobre a correção monetária e os juros de mora. A correção monetária e os juros de mora, eles devem ser apurados na liquidação, mesmo que o pedido inicial não esteja previsto na sentença. A sua contagem, ela começa a partir da citação judicial, ou seja, a partir da data em que o réu foi convocado. No geral, eles são devidos de uma forma bem simples e o seu percentual ele é aplicado mês a mês sobre o valor atualizado do débito. Da mesma forma que todos os outros valores e todas as outras determinações feitas durante essa sentença precisam ser apresentadas de uma forma formal, com juros também não é diferente. O cálculo deve ser apresentado através de um demonstrativo específico e também deve conter a informação de qual foi o índice de correção monetária que foi utilizado para chegar no valor devido. Portanto, todas essas informações devem ser formalizadas através de demonstrativos. Os cálculos, eles estão sujeitos a diversas interpretações na justiça e dependem de muitos fatores, mas partindo do ponto de vista de interpretação do devedor,
Caso seja entendido como um excesso de cobrança nessa execução, o devedor pode recorrer, apresentando um demonstrativo formal que comprove a existência de um valor a maior na conta apresentada pelo credor, mas ele precisa ter em mente que essa solicitação ela pode ser rejeitada. Pode passar. Olá, meu nome é Jocélio e eu vou falar um pouco de correção monetária das indenizações por dano moral e imaterial. Danos morais, responsabilidade extracontratual. Os juros incidem a partir do evento danoso ou danoso constante no artigo 398 e súmula 50 e 54 do STJ. Responsabilidade contratual é uma obrigação líquida, que incide a partir do evento, que é uma obrigação ilíquida incidente a partir da citação. Já a correção monetária. A correção monetária é contada a partir do efeito prejuízo, né, que está na súmula 43 do STJ. Já os danos morais, a representabilidade extracontratual constante a partir contados a partir do evento danoso, conforme o artigo 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ. Responsabilidade contratual é uma obrigação líquida que incide a partir do evento do vencimento, que é a obrigação ilíquida, contados a partir da citação. A correção monetária dos danos morais é sobre o valor da indenização do dano moral, e correção monetária incide a partir da data do arbitramento na súmula 362 do STJ. Pode passar. Pessoal, Felipe novamente. Esse seria o nosso trabalho, tá? Trabalho de liquidação de sentença. Mencionamos alguns tópicos aí, como execução, formas de requerimento, correção monetária, sem sair do tema, que seria o principal, liquidação de sentença. Tá bom? Alguém mais quer falar sobre o trabalho? Deixa eu passar alguma coisa. Não. Acho que é isso mesmo, né? Então tá. Obrigado a todos por ter acompanhado até aqui. Espero que tenham entendido bem sobre o tema principal, liquidação de sentença.